Você já percebeu que quanto mais força você coloca para tentar mudar a sua vida, mais parece que nada acontece? É como se a realidade se tornasse resistente, quase zombando do seu esforço. E aqui está a revelação que pode incomodar. A manifestação quântica não acontece por meio da força, mas através da coerência. Essa é a primeira chave para quem busca compreender por que tantos anos de pensamento positivo e tentativas de controlar a mente não resultaram na transformação desejada. O erro invisível, que a maioria das pessoas não percebe, é acreditar que manifestar é um ato de intensificar o pensamento até que ele se torne realidade. Mas não é a força mental que colapsa as possibilidades do campo quântico, e sim a sintonia energética que nasce quando o corpo, mente e coração vibram juntos. Imagine por um instante um rádio antigo. Você pode girar o botão com força, mas se não alinhar a frequência corretamente, tudo que vai ouvir é ruído. O mesmo acontece na vida. Quando você insiste em usar força, ansiedade e pressa, o que cria é apenas estática. Mas quando encontra a sintonia certa, sem esforço, a música surge clara e limpa. Esse é o segredo que quase ninguém vê, e é sobre ele que vamos mergulhar hoje. A manifestação quântica não é sobre empurrar a realidade até que ela ceda, mas sobre aprender a se alinhar de tal forma que a realidade responda naturalmente ao seu estado interno. E aqui, no coração, está a chave esquecida. Existe um poder silencioso e magnético que já está em você, esperando apenas ser ativado. No decorrer deste vídeo, vou te mostrar como isso acontece e como acessar esse poder com simplicidade. E se esse tema faz sentido para você, aproveite para se inscrever neste canal agora, porque aqui a cada vídeo abrimos juntos esse campo de descobertas e transformação. O que pouca gente percebe é que a manifestação quântica não é um jogo de resistência mental, nem uma disputa de quem pensa mais forte ou deseja com mais intensidade. A verdade é contraintuitiva. Quanto mais esforço você coloca, mais distante você se mantém do estado de coerência necessário para que o campo quântico responda. Isso soa estranho porque fomos ensinados desde cedo que esforço é sinônimo de resultado. Mas no nível mais profundo da mente e da energia, o esforço excessivo gera desconexão, não conquista. A premissa central que quero compartilhar com você é simples, mas poderosa. Não é a força da mente que manifesta, e sim a harmonia entre o coração e o cérebro. Quando esses dois centros entram em coerência, todo o corpo começa a vibrar em um padrão de ordem, clareza e equilíbrio. E é nesse estado que o campo quântico reconhece o seu sinal. Enquanto a mente isolada cria tensão, o coração coerente gera expansão. Talvez você já tenha sentido isso em pequenos momentos, uma sensação de calma repentina em meio ao caos, um instante de gratidão que muda completamente o seu humor, um encontro inesperado que parece acontecer por sincronicidade. Esses não são acidentes, são sinais de que, ainda que brevemente, você entrou em sintonia. É nesse espaço que o universo responde sem esforço. Agora, a pergunta que permanece aberta é: se o segredo está nessa coerência entre coração e mente, por que ainda vivemos tentando controlar a vida apenas com pensamentos? Essa é a questão que vamos explorar mais profundamente, e quando você entender o que realmente acontece dentro de você nesse processo, vai perceber por que tantos fracassam ao tentar usar apenas a mente, enquanto poucos, muito poucos, descobrem a verdadeira chave. Para entender de forma clara por que a manifestação quântica não depende de força, mas de coerência, precisamos olhar para dentro de nós mesmos como se fôssemos instrumentos musicais. Imagine uma orquestra. Cada instrumento pode ser talentoso por si só, mas se cada um toca em um ritmo diferente, o resultado é apenas barulho. O mesmo acontece dentro de você. Pensamentos, emoções, corpo e energia precisam estar em sintonia para que a música que você emite ao campo quântico seja clara e harmônica. A ciência hoje confirma isso de forma impressionante. Pesquisas do Instituto HeartMath, na Califórnia,
mostram que o coração não é apenas uma bomba biológica. Ele possui um campo eletromagnético até 60 vezes mais forte que o do cérebro e transmite informações para todo o corpo. Mais do que isso, quando sentimos emoções elevadas como gratidão, amor ou apreço, os batimentos cardíacos assumem um padrão rítmico e estável chamado coerência cardíaca. Nesse estado, o coração envia sinais para o cérebro, e as ondas cerebrais deixam o modo de sobrevivência, agitação em frequência beta, e passam a operar em frequências mais criativas e intuitivas, como alfa. É nesse ponto que a metáfora do rádio volta a fazer sentido. Quando você está em estado de estresse ou esforço, é como tentar ouvir uma música em uma estação cheia de chiado. Você gira o botão com mais força, aumenta o volume, mas nada muda. No entanto, quando encontra a sintonia exata, tudo flui. A coerência entre coração e cérebro é exatamente essa sintonia fina. Ela elimina o ruído e permite que o campo quântico capte de forma limpa a informação do que você é. E aqui está a chave. O campo não responde ao que você deseja de forma passageira, mas ao padrão que você sustenta. É como se o universo fosse um espelho que não reflete suas palavras, mas o estado vibracional que você mantém por mais tempo. Essa é a razão pela qual tantas pessoas afirmam frases positivas, mas continuam presas à mesma realidade. Elas não mudaram a frequência de base, não alteraram o campo coerente que carregam no coração. Nós que estamos nessa jornada sabemos como é frustrante sentir que estamos fazendo tudo certo e ainda assim nada se mover. Mas quando entendemos que não é sobre forçar a mente, e sim sobre harmonizar mente e coração, tudo se encaixa. A manifestação quântica acontece porque você se torna um campo coerente, que naturalmente colapsa as possibilidades compatíveis. Assim como uma corda de violão vibra em ressonância quando outra corda é tocada, a realidade responde em ressonância ao seu estado interno. E talvez o mais surpreendente seja perceber que esse processo não exige anos de treinamento nem práticas complexas. Ele começa em pequenos momentos de presença, em respirações conscientes focadas no coração, em cultivar gratidão até que o corpo inteiro reconheça esse sentimento como real. É a simplicidade que sustenta a grandeza desse poder. Se existe uma razão pela qual tantas pessoas se sentem presas, mesmo depois de anos tentando técnicas de manifestação, é porque seguimos repetindo os mesmos comportamentos que, sem perceber, reforçam exatamente o problema que queremos superar. Muitos de nós acreditamos que quanto mais visualizações fizermos, quanto mais afirmações repetirmos, mais rápido a vida vai mudar. Passamos horas tentando convencer a mente de que já somos abundantes, mas dentro do corpo, a frequência real continua sendo de escassez, ansiedade e medo. É como tentar plantar sementes em um solo infértil. Não importa quantas sementes você jogue, nada floresce se o terreno não for transformado. Quando repetimos frases positivas em um estado emocional de tensão, criamos um choque de sinais. A mente envia uma mensagem, mas o coração transmite outra, e o campo quântico responde sempre ao sinal mais forte, que vem das emoções. Por isso, tantos se frustram acreditando que não funcionou para mim. Outro comportamento comum é acreditar que quanto mais esforço colocarmos, mais rápido vamos alcançar o resultado. Mas esforço, quando carregado de ansiedade, gera apenas mais estresse. Estudos da neurociência mostram que o cérebro em estado beta elevado, típico de quem vive pressionando por resultados, perde acesso às áreas mais criativas e intuitivas. Ou seja, quanto mais tentamos forçar, menos recursos internos temos disponíveis. Quem já passou por isso sabe. Você deseja tanto algo, se esforça tanto, que acaba exausto e, no fim, nada muda. É um ciclo de frustração. Esse padrão se repete porque fomos condicionados a acreditar que a vida só responde ao sacrifício, à luta constante. Mas no campo quântico, essa lógica não se aplica. Ali, não é a luta que abre portas, mas a coerência silenciosa. E até entendermos isso, continuaremos insistindo em estratégias que não apenas falham, mas também drenam nossa energia vital.
Se até aqui você se reconheceu nesses comportamentos, quero que saiba de algo importante. O problema nunca foi falta de esforço da sua parte. Pelo contrário, talvez você tenha se dedicado tanto que chegou a se sentir cansado, frustrado, até mesmo desacreditado. E é compreensível, porque ninguém nos ensinou que o esforço, quando mal direcionado, cria apenas mais atrito com a vida. O que você buscava não estava errado, apenas a forma de buscar é que estava desalinhada. Quando entendemos que a manifestação quântica não depende de lutar contra a realidade, mas de alinhar nossa frequência interna, algo dentro de nós relaxa. O peso da cobrança se dissolve e abre espaço para uma clareza nova. Não é sobre fazer mais, é sobre ser de uma forma diferente. Isso traz um alívio profundo, porque nos mostra que não precisamos continuar correndo em círculos, repetindo técnicas que parecem sofisticadas, mas que não tocam a raiz do problema. O seu coração já possui o poder para conduzir essa mudança. A ciência da coerência cardíaca comprova que, ao sentir emoções elevadas como gratidão, você harmoniza não apenas o corpo, mas todo o seu campo energético. E nesse estado, a vida começa a responder de forma mais suave, mais espontânea, mais fluida. Essa é a prova de que não é a luta que manifesta, e sim a sintonia. Então, se essa mensagem trouxe um pouco de alívio para você, se fez sentido para a sua jornada, eu quero te pedir um gesto simples. Curta este vídeo agora. Quando você faz isso, não é apenas um clique. É um jeito de espalhar essa visão para outras pessoas que, como você, também precisam ser lembradas de que existe um caminho mais leve e verdadeiro para criar a vida que desejam. Agora, eu quero que você faça uma pausa e se permita olhar para dentro. Pergunte a si mesmo: quantas vezes eu tentei mudar minha vida a partir da força, da ansiedade e da pressa? Quantas vezes eu me culpei por acreditar que não estava fazendo o suficiente, quando, na verdade, eu só estava tentando da forma errada? Pense nisso com honestidade. Pessoas como nós, que já despertaram para o desejo de uma vida mais consciente, sabem que não é fácil admitir que carregamos padrões antigos, mas é justamente nesse momento de autorreflexão que nasce a transformação. Porque a partir do instante em que você reconhece o que não funciona, abre espaço para algo novo florescer. E aqui, sem responder ainda, eu quero plantar uma semente. Se a manifestação quântica não depende da força, mas da coerência, o que aconteceria se você começasse a viver cada dia não tentando controlar, mas buscando harmonizar? Essa pergunta é o início de uma virada profunda. Deixa ela assentar no seu coração. Quem já despertou para isso sabe. A resposta não vem da pressa da mente, mas da calma do coração. Agora que você já percebeu que não é a força, mas a coerência que abre portas no campo quântico, a pergunta natural é: como eu posso aplicar isso na prática, de um jeito simples e consistente? A boa notícia é que não se trata de técnicas complexas ou rituais complicados. São pequenas ações diárias, repetidas com presença, que começam a reprogramar sua frequência e a sintonizar você com a manifestação quântica real. A primeira prática é a respiração coerente. Reserve alguns minutos do seu dia para focar sua atenção na região do coração. Imagine que o ar entra e sai suavemente por esse ponto, como se você respirasse através do peito. Enquanto faz isso, evoque uma emoção elevada. Pode ser gratidão, apreço ou até mesmo a lembrança de um momento simples que fez você sorrir. Esse gesto muda imediatamente o padrão dos batimentos cardíacos e coloca todo o seu sistema em harmonia. É nesse estado que o coração envia um sinal claro ao cérebro e juntos criam o campo coerente que interage com a realidade. A segunda prática é trazer consciência para o que você sustenta ao longo do dia. Não basta sentir gratidão por 2 minutos e passar o restante das horas em ansiedade. É a repetição coerente que gera impacto. Então, escolha âncoras, pequenos lembretes, frases ou símbolos que tragam você de volta ao estado de presença. Pode ser uma palavra escrita em um papel na sua mesa, pode ser um alarme no celular que toca lembrando você de respirar.
Pode ser simplesmente parar por um instante para sentir o corpo. A terceira prática é o cultivo diário de uma emoção que você deseja que a vida reflita. Se você busca a abundância, não adianta se concentrar na falta. Comece a reconhecer e agradecer pelas pequenas formas de abundância já presentes. Se busca amor, pratique sentir amor por si mesmo e pelos outros em gestos simples. O campo quântico responde ao que você é, não ao que você implora. E aqui quero te lembrar de algo. Muitas pessoas que acompanham este canal já estão aplicando essas práticas e têm relatado transformações. Mudanças sutis que viram grandes mudanças, relações que se tornam mais leves, oportunidades inesperadas, clareza mental, sensação de paz interior. Isso não é teoria distante, é algo vivo acontecendo em pessoas como você. Se você quiser dar o próximo passo e aprofundar essa jornada de forma estruturada, eu quero te convidar para conhecer a trilha. Esse é o caminho que criamos para organizar e sustentar aquilo que você começa a experimentar com essas práticas. O link está na descrição. Ali você encontra uma sequência de passos que fortalecem essa coerência e ajudam você a manter o estado que ativa a manifestação quântica sem esforço. É uma continuidade natural desse processo. É importante que você saiba, ninguém caminha por esse processo sem desafios. Haverá dias em que você vai se sentir desalinhado, momentos em que a ansiedade volta, ou situações que parecem colocar você de volta no padrão antigo. E tudo bem. Isso não significa que você falhou, significa apenas que está humano e que o processo de transformação não é linear. Quem está nesse caminho de manifestação quântica precisa entender que recaídas fazem parte. A diferença está no que você faz depois delas. O verdadeiro progresso não é nunca errar, mas voltar ao centro mais rápido, escolher de novo a coerência em vez da força. É como aprender a andar de bicicleta. No início, você desequilibra, cai, mas a cada tentativa se torna mais natural manter o ritmo. A comunidade que caminha junto conosco vive isso diariamente. Todos que se propõem a essa jornada descobrem que não existe perfeição, mas existe consistência. E é justamente essa consistência que cria novos padrões no corpo, na mente e no coração. Não é sobre eliminar totalmente o caos, mas sobre aprender a retornar ao estado de ordem e coerência, mesmo depois de um tropeço. Quando você lembrar disso, a pressão desaparece. Você entende que está no caminho certo simplesmente por escolher retornar ao alinhamento, sempre que a vida tentar arrastar você para o ruído antigo. Esse é o verdadeiro sinal de que a transformação já começou. Agora eu quero propor a você um gesto simples, mas carregado de simbolismo. Escolha uma palavra que represente a sua intenção daqui para frente. Pode ser coerência, abundância, gratidão ou qualquer outra que fale direto ao seu coração. Escreva essa palavra nos comentários deste vídeo. Esse ato, ainda que pequeno, é uma forma de ancorar a decisão de iniciar uma nova frequência dentro de você. Quando compartilhamos essa intenção coletivamente, criamos um campo ainda mais forte, porque cada palavra somada amplia a energia da comunidade. E lembra da pergunta que ficou aberta lá no início sobre por que a força nunca trouxe os resultados que você tanto buscava? A resposta está aqui. Não é a força que manifesta, é a sintonia entre coração e mente. O looping se fecha quando você percebe que a chave não estava em fazer mais, mas em ser diferente. Então deixe sua palavra nos comentários, conecte-se a esse movimento e permita que esse gesto marque o início da sua mudança. Esse é o seu primeiro passo consciente na direção de uma vida em coerência. Você já deu um passo importante simplesmente por estar aqui se permitindo ouvir e refletir sobre tudo isso. Mas mais do que aprender conceitos, a verdadeira transformação acontece quando você começa a se reconhecer como alguém que já vive em coerência. A identidade que sustenta a manifestação quântica não é a do buscador ansioso, mas a do ser que já vibra na frequência do que deseja. É esse reconhecimento que muda tudo. Se essa visão conversa com a sua jornada,
Se você sente que pertence a esse espaço de despertar, eu quero te convidar a se inscrever neste canal agora. Aqui, cada vídeo é um mergulho mais profundo nesse caminho, e juntos formamos uma comunidade que cresce sustentando essa nova identidade coletiva.